Você já se perguntou por que o Vaticano é considerado um país? Como a sede da Igreja Católica, um espaço com menos de 1 quilômetro quadrado, conquistou status de Estado soberano. E como exatamente essa pequena nação funciona, sendo ao mesmo tempo uma potência espiritual e política. Hoje vamos te explicar como o Vaticano se tornou um país independente, os eventos históricos e como ele é administrado até hoje. O Vaticano é o menor país do mundo em extensão territorial e população. Mas não se engane, por trás de suas muralhas existe uma complexa estrutura política, diplomática e religiosa com influência global. Mais do que um símbolo da fé católica, o Vaticano é também um ator político e diplomático. Mas como isso foi possível? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Muito tempo. Tudo começa com o Império Romano. No século I do Cristo, quando o cristianismo ainda era perseguido, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, foi martirizado em Roma. Com o tempo, ele passou a ser considerado o primeiro Papa. Roma, então, se torna o centro da Igreja cristã, e o bispo de Roma, o Papa, ganha prestígio e influência. Com a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, a Igreja passou a ocupar um vácuo de poder. Em vez de um imperador, os papas se tornaram autoridades não só espirituais, mas também políticas. A partir do século VIII, nasce o chamado Patrimônio de São Pedro, um conjunto de territórios sob controle direto da Igreja no centro da Itália. Essa região passou a ser conhecida como os Estados Pontifícios, governados diretamente pelos papas por mais de 1000 anos. Ou seja, muito antes do Vaticano, a Igreja já tinha território e poder como um verdadeiro Estado. Mas esse domínio territorial entrou em conflito com os ventos de mudança do século XIX. O movimento de unificação da Itália queria consolidar todos os pequenos reinos e territórios independentes, incluindo os estados da Igreja, em um único país. Entre 1860 e 1870, os estados pontifícios foram sendo incorporados ao novo Reino da Itália. E em 1870, o exército italiano tomou Roma, que se tornaria a capital do novo país. A Igreja, é claro, não aceitou isso passivamente. O Papa Pio IX se declarou prisioneiro dentro do Vaticano e se recusou a reconhecer a autoridade do Reino da Itália sobre Roma. Nascia então a chamada Questão Romana, um impasse diplomático entre a Santa Sé e o governo italiano, que duraria quase 60 anos. Durante esse período, os papas não saíam do Vaticano, não reconheciam o novo Estado italiano e muitos católicos se abstinham de participar da vida política do país. A solução veio apenas em 1929, com os Pactos de Latrão, assinados entre a Santa Sé e o governo italiano liderado por Benito Mussolini. Esses acordos estabeleceram oficialmente a independência do Estado da Cidade do Vaticano. Em resumo, o tratado dizia: o Vaticano seria reconhecido como um Estado soberano. A Itália garantiria a sua independência e inviolabilidade. A Santa Sé reconheceria o Reino da Itália, com Roma como capital. Em troca, o governo italiano pagaria uma indenização à Igreja. Com isso, nascia formalmente o Estado da Cidade do Vaticano, com uma área de apenas 44 hectares, tornando-se o menor país do mundo. Mas atenção, o Vaticano como Estado não é sinônimo da Igreja Católica como um todo. A Igreja é uma entidade global, enquanto o Estado do Vaticano é a sede física e política dessa fé. Agora que você sabe como o Vaticano nasceu, a pergunta é: como ele funciona na prática? 1. Forma de governo. O Vaticano é uma monarquia absolutista eletiva, ou seja, o chefe de Estado é o Papa, que não herda o cargo, mas é eleito pelo Colégio de Cardeais em um conclave. Uma vez eleito, o Papa tem poderes executivos, legislativos e judiciais absolutos. 2. Poder executivo.
O poder executivo é delegado pelo Papa a um órgão chamado Governatorato, uma espécie de gabinete administrativo que cuida da segurança, infraestrutura, transporte e serviços dentro do Vaticano. Existe também uma comissão pontifícia, formada por cardeais nomeados pelo Papa, que propõe leis. Mas essas leis só entram em vigor com a aprovação papal. 4. Poder judiciário. O Vaticano possui seu próprio sistema judiciário, com juízes, promotores e até presídios, tudo separado da justiça italiana. 5. Relações internacionais. A Santa Sé é o órgão diplomático da Igreja e mantém relações com mais de 180 países. Ela tem assento como observadora na ONU e em outras organizações internacionais. Importante lembrar: quem representa o Vaticano no mundo não é o país Vaticano, mas a Santa Sé, que é a entidade jurídica e diplomática da Igreja. A cidadania vaticana não é herdada nem adquirida por nascimento. Ela é concedida apenas a quem trabalha para a Igreja, como cardeais, guardas suíços, membros da Cúria Romana, e é revogada quando a função termina. Você pode estar se perguntando: como um país tão pequeno sustenta sua economia? Fontes de renda do Vaticano: turismo e doações. A Basílica de São Pedro e os museus vaticanos atraem milhões de turistas por ano. Venda de selos e souvenirs. Muitos turistas compram lembranças, moedas e selos exclusivos, publicações e mídia. O Vaticano tem seu próprio jornal, rádio, canal de TV e editora. Investimentos e imóveis. O Vaticano tem patrimônio em imóveis ao redor do mundo e investimentos em instituições financeiras. O país também tem sua própria moeda, o euro, e seus próprios caixas eletrônicos com instruções em latim. Além disso, o Vaticano possui corpo policial próprio, segurança reforçada e uma guarda especial, a famosa Guarda Suíça, responsável por proteger o Papa. O Vaticano é, ao mesmo tempo, um símbolo religioso global, onde está o Papa, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, e um Estado soberano com todas as características de uma nação: leis, embaixadas, administração e poder político. Essa dualidade é única no mundo. A separação entre o que é a Igreja Católica e o que é o Estado do Vaticano pode parecer sutil, mas é crucial para entender sua atuação. O Vaticano é uma prova viva de como a religião, a política e a história podem se entrelaçar de forma profunda e duradoura. Mais do que um país, ele é o centro simbólico de uma fé milenar, com um passado rico e, sem dúvida, um futuro que continuará influenciando o mundo. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários: você sabia que o Vaticano era um país? O que mais te surpreendeu?